Olá, seja bem-vindo à nossa EBT, Escola Bíblica de Treinamento da 8ª Igreja Presbiteriana de BH. Se você já está acompanhando conosco, estamos caminhando com o tema Jesus, o homem que mudou a história da humanidade. Se você já assistiu as primeiras aulas, embarque conosco nessa. Se não assistiu ainda, depois de assistir essa, volte lá nas primeiras aulas e acompanhe conosco esse curso que é desafiante, é motivador. E se você quiser fazer um comentário, se você quiser tirar uma dúvida, pode escrever nos comentários, se estiver ao vivo no chat, se for depois já gravado nos comentários, que eu terei prazer em poder estar caminhando, ajudando, tirando dúvidas. Não se esqueça de compartilhar, de clicar lá no gostei, se você gostou, e assim a gente poder impulsionar mais ainda essa história que é preciosa demais, ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Vamos seguindo aqui então com o tema Jesus, o homem que mudou a história da humanidade. De uma forma especial, hoje nós vamos começar a trabalhar com o Evangelho de Mateus. Ele vai ser o nosso evangelho base para esse estudo nosso. É claro que nós vamos nos valer de textos que estão nos outros 3 evangelhos, mas Mateus vai ser esse texto referência para nós. Os 4 evangelhos, com certeza, são muito importantes. E quando a gente olha cada um deles, a gente percebe que eles são esse testemunho da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Cada um à sua maneira. Cada um deles elabora a história com uma perspectiva. É claro que a gente vai ter Mateus, Marcos e Lucas numa perspectiva muito próxima, muito parecida. Por isso que eles são chamados de sinóticos, de o mesmo olhar, o mesmo ponto de vista, apesar das perspectivas serem um pouco diferentes. Porque cada um deles vai trabalhar, e João de uma forma mais diferente ainda, mas cada um dos 4 evangelhos vai trabalhar com um propósito em mente. Eles querem mostrar Jesus de uma certa maneira. Isso não faz deles relatos que são tendenciosos. Muitas vezes tem gente que acusa, olha, os evangelistas eles queriam provar e eles selecionaram aquelas e organizaram as histórias para mostrar aquilo que eles queriam mostrar, e por causa disso é como se fosse manipulação de dados. Não é. Não tem nada de fake news aqui. Aqui o que eles fazem é organizar. Qualquer historiador, qualquer biógrafo de uma pessoa, seja uma autobiografia, seja uma biografia escrita por outra pessoa, vai organizar os textos para poder pintar um quadro que vai mostrar para as pessoas, para os leitores, aquilo que ele quer mostrar nessa biografia. E os evangelistas vão fazer isso. E ao se alinharem, um não vai chocar com o outro, mostrando que eles estão, sim, falando de alguma coisa que é verdadeira, de alguma coisa que realmente tem sentido. Ninguém está inventando nada. Só que esses propósitos diferem um pouco. Marcos, ele já começa de cara dizendo assim, ele abre o evangelho dele falando, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A gente está acostumado a usar o termo evangelho para esses 4 relatos da vida de Jesus, mas naquela época, a palavra evangelho tinha a ver com a notícia real, seja uma vitória contra um grande inimigo, seja o nascimento do filho do imperador ou do rei, alguma notícia muito boa, e o evangelho significa isso, boas novas, boas notícias. E ao usar esse termo para o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos está querendo dizer, olha, a grande boa nova para a humanidade é a vinda, a chegada, o nascimento de Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lucas já vai elaborar no início do evangelho, mostrando para esse Teófilo, que é o receptáculo ali dos seus escritos, tanto de Lucas quanto de Atos, dizendo assim, visto que houve muitos que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, ele está falando aqui dos apóstolos, igualmente a mim me pareceu, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então ele já mostra, olha, eu fiz uma pesquisa para te dar uma organização boa dos fatos, e eu conversei com pessoas,
que conheceram Jesus de perto, peguei as histórias, coletei, cruzei dados com dados para te apresentar isso. João, ele já vai trabalhar uma forma diferente, ele vai apresentar os sinais de Jesus, vários sinais que Jesus fez, os milagres, para mostrar quem Jesus era. E ele diz lá em 2 versículos, no capítulo 21, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Estas, porém, foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, tudo aquilo que ele registra acerca de Jesus, ele vai querer mostrar dessa forma, para que as pessoas creiam e tenham vida. Mateus, eu não vou citar aqui os textos de Mateus, porque nós vamos mergulhar em Mateus com mais calma, e aí vocês vão perceber realmente qual que é a de Mateus. Bom, um questionamento que muitos trazem em relação a Mateus, na verdade não é um questionamento, é uma informação, é que Mateus é chamado o Evangelho para os judeus. A forma como ele foi escrito, alguns ainda acham que Mateus não foi escrito originariamente em grego, mas sim em hebraico e depois traduzido para o grego por causa da forma como ele escreve. Isso não é assim 100% certo, mas alguns acham isso. Mas a gente tem algumas características fortes para indicar, sim, que Mateus foi escrito para um público judeu. Alguns fatos em relação a isso. Vários dos costumes judaicos aparecem sem maiores explicações. É interessante que Marcos vai muitas vezes citar esses mesmos costumes, mas vai explicar os costumes, vai mostrar o que esses costumes querem dizer para que os leitores, que ali Marcos já sabia que tinha gentios como seus leitores, vão poder entender isso melhor. Mateus não está preocupado em explicar nada, porque ele entende que o seu público já sabe do que ele está falando. Então, ele tem ordenanças do sábado, o lavar as mãos e os pratos antes de comer. Isso tudo, para nós hoje, ainda mais na época de quarentena, parece muito simples, mas isso era muito rigoroso para os judeus, essa questão do lavar as mãos e os pratos. Deixa eu mudar de cor aqui, coloquei um azul, tem que ser um vermelhinho, né? Isso. O lavar das mãos e dos pratos. Jesus fala sobre o jejum com uma certa expectativa que os judeus jejuem. Não é alguma coisa assim, olha, quem sabe um dia, não. É quando forem jejuar, porque eles sabiam que os judeus jejuam. É citado o imposto do templo, sem falar exatamente que imposto era esse. São citados os filactérios, que eram os pedaços de pergaminho ou de papiro com textos bíblicos, uns textos bíblicos específicos, Koshemar, que eram colocados na testa, em pequenas caixinhas de couro, na testa dos religiosos judeus. Ele não está preocupado em explicar o que são filactérios. Expressões como coar o mosquito e engolir o camelo, isso são expressões judaicas, expressões da cultura israelita, não é da cultura grega. Então ele usa isso já sabendo, ditados que a pessoa sabia já o que significava. Sepulcro caiado, outra coisa também, que são textos que estão ligados lá com textos proféticos, expressões em hebraico não traduzidas, tudo isso está presente no Evangelho de Mateus, sem ele preocupar com notas de rodapé para explicar. Algumas discussões teológicas, por exemplo, na discussão do divórcio, quando Jesus discute com os fariseus e saduceus a questão do divórcio, os outros evangelistas vão falar da questão simplesmente que se pode divorciar ou não pode divorciar. Mas Mateus insere uma coisa interessante. Ele fala assim, pode se divorciar por qualquer motivo? Essa discussão era uma discussão rabínica da época. Não era, os judeus tinham essa questão de que podia se divorciar, mas a discussão rabínica era, pode divorciar por qualquer motivo ou só por certos motivos? Então, isso aí é muito claro, e Mateus vai colocar esse detalhe ao narrar esse episódio que os outros não colocam.
Mas aqui não é um detalhe de explicação, aqui é um detalhe para mostrar que era assim uma discussão da época com termos rabínicos, para situar os seus leitores nesse estilo aí de escrita, naquilo que ele está querendo dizer. Ele também vai citar, como nenhum outro, a questão dos personagens e livros do Antigo Testamento. O Mateus é o evangelista que mais cita livros do Antigo Testamento e é o que mais cita personagens também do Antigo Testamento. Ainda nisso, ele vai citar locais do Antigo Testamento sem grande apelo para gentios. Então, ele não está muito preocupado com se os gentios, se os seus leitores conhecem ou não aquela cidade, aquela região. Ele vai citando locais lá que têm relação com o Antigo Testamento, que ele já está achando, olha, o pessoal sabe do que eu estou falando aqui. Ele usa muito mais a expressão reino dos céus do que reino de Deus. E aqui tem uma questão que tem a ver com os judeus. Por quê? O judeu não gostava de falar a expressão Deus ou o nome de Deus. Ele evitava falar Deus, com medo de cair no pecado de não falar o nome de Deus em vão. Por isso, já sabendo disso, Mateus vai usar muito mais a expressão reino dos céus, ele basicamente só usa a expressão reino dos céus, em vez da outra expressão reino de Deus, que os outros evangelistas vão usar. Mateus toca em assuntos específicos do judaísmo. Então, a genealogia dele é uma genealogia judaica. Quando ele abre ali o evangelho, ele vai falar da genealogia de Jesus, ele vai mostrar Jesus como sendo descendente de Davi e de Abraão. É claro que ele vai citar vários nomes, mas o enfoque dele é Abraão e Davi. Isso tem um apelo para o judeu. Isso não tem um apelo tão grande para o gentio. Tanto é que Lucas vai levar a genealogia lá para Adão. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele tem uma alta consideração com a lei e com a justiça. Ele vai lidar com a lei de uma forma assim, com muito rigor, com muito respeito, sem desconsiderar nada. E no capítulo 15, verso 24, ele vai falar uma expressão que para muitos pode parecer incômoda. Ele vai falar assim, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado para outras pessoas. Eu não fui enviado, na verdade, a expressão assim, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É um embate aí que nós vamos ver daqui a pouquinho com a mulher Ciro-Fenícia. Mateus, apesar de essa questão de escrever para os judeus, ele tem um interesse genuíno pelos gentios. E talvez você possa pensar assim, então Mateus não estava nem aí para os gentios. Muito pelo contrário, a gente vai ver como que ele enfatiza isso. Ele começa na própria genealogia, que nós já citamos aí. Ele coloca 3 mulheres gentias na genealogia. Raabe, lá de Jericó. Ele coloca a moabita Ruth e Batseba, que era esposa do chamado hitita Urias. Os hititas não eram judeus. Então, tem uma hora que, ele, na verdade, na genealogia, ele nem cita Batseba. Ele fala assim, fulano que nasceu daquela que era mulher de Urias, o hitita. Então, ele ressalta que o esposo dela não era, apesar de não ser o pai da criança, que era Salomão, o esposo não era judeu, e ele ressalta isso na genealogia, mostrando que, desde o início do evangelho, ele já vai mostrando como que os gentios estão presentes, inclusive naquilo que deveria ser a coisa mais pura, que é a genealogia do Messias. Mas a genealogia do Messias tem não só gentios, mas tem mulheres gentias, inclusive uma delas, uma prostituta. Então, uma adúltera, uma prostituta e uma moabita, que era considerado um povo que ninguém poderia se relacionar com eles. Na Natividade, Mateus vai colocar os gentios vindo adorar, os magos vindo adorar Jesus. Então, ele que vai narrar isso com detalhes dos magos gentios vindo adorar de longe, do Oriente, terras distantes, para vir adorar o Messias.
Jesus começa o seu ministério na Galileia dos gentios, em cumprimento de uma profecia de Isaías. A Galileia dos gentios é o início, é o berço do ministério de Jesus. Vários dos milagres, se você olhar no capítulo 8 e 9 de Mateus, você vai ver ele tendo como alvo os milagres gentios, não eram judeus. Então ele vai valorizar isso para o público que está lendo isso, que é de judeus, tem muita significação. E fica claro, tem uma expressão lá no capítulo 21, que fica claro que Jesus e Deus está rejeitando os judeus por causa da dureza de coração deles. Quando Jesus diz assim, depois de dizer uma parábola, ele diz assim: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ou seja, apesar de estar escrevendo para os judeus, Mateus não tem problemas em mostrar que sim, os judeus também foram alvo de juízo de Deus e o reino de Deus estava sendo colocado na mão dos gentios por causa dessa dureza do coração deles. E por fim, o ide, o fazer discípulos de todas as nações. Capítulo 28, verso 19, finalzinho lá, quando ele fala assim, olha, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando, batizando. Então, essa ideia, ele abre falando, né, da genealogia com os gentios, dos magos do Oriente. Ele vai trabalhando essa ideia logo na abertura do Evangelho e fecha o Evangelho, mostrando que os discípulos precisam ir para todas as nações para fazer discípulos. Então, há um interesse genuíno de Mateus pelos gentios. E o episódio da mulher Ciro-Fenícia, está lá em Mateus 15, é um exemplo claro disso. Esse episódio é muito interessante, porque Jesus sai da região da Judéia, sai da região da Galiléia e vai para a região Ciro-Fenícia, que é hoje ali divisa entre Síria e Líbano. A Fenícia é hoje conhecido como Líbano e a Síria é Síria mesmo. Então é aquela região ali, região de Tiro e de Sidom. São cidades que hoje estão no território ao sul do Líbano. E ali, naquele momento, uma mulher ciro-fenícia, ou seja, gentia, não judia, ela começa a ir atrás de Jesus, Jesus andando com seus discípulos, e onde ali a mulher estava atrás, igual ferrinho de dentista. E ela está ali irritando a ponto dos discípulos falaram assim, Jesus, despede essa mulher é chata demais. Essa mulher dá um jeito nela aí, porque se o senhor não fizer nada, ela vai atrás da gente aqui o resto do dia, o resto da semana que a gente passar aqui. E aí Jesus dá uma consertada nela mesmo. Fala assim, olha, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros, não. E ali os discípulos quase que vibraram, né? Os discípulos, até que enfim Jesus dá uma lambada nessa mulher, para essa mulher parar de encher a paciência da gente. Mas a mulher vem com uma expressão e fala assim, olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E aí a reação de Jesus faz uma mudança total na história. Ele diz assim, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Ela estava pedindo que Jesus libertasse, curasse a filha dela, porque a filha dela estava endemoniada e, por causa disso, enferma. E os discípulos provavelmente ficaram atônitos. Por quê? Como é que Jesus para atender uma mulher gentia? Como é que Jesus faz isso? E ainda mais, ele elogia a fé dessa mulher. Mulher, grande é a tua fé. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente a questão da fé dos discípulos. E aí o contraste que Mateus faz em relação a isso. E essa posição de Jesus mostra que sim, Mateus é o evangelho para os judeus, mas o olhar dele também para os gentios não deixa ninguém de fora. Até uma mulher com uma filha endemoniada na Ciro-Fenícia, um povo que o judeu nunca se importaria com ele. Mas Jesus se importa, porque para Jesus e para Deus, como diz a palavra, não há acepção de pessoas. Por isso que Jesus fecha em Mateus dizendo, vão
e façam discípulos de todas as nações. Essa ideia de fazer discípulos é outra tônica boa, importante no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. E não é só com a questão da expansão do reino, não. Tem a ver muito também com a nossa identificação com os discípulos. Então, acabamos de falar dessa mulher cirofenícia, mãe de uma menina endemoniada, ou seja, alguém que seria o mosquito do cocô do cavalo do bandido, na expressão que a gente costuma usar, né? Para o judeu, para Jesus, é uma mulher de muita fé. Mas para os discípulos, Jesus fala assim, homens de pequena fé. Quando os discípulos ficam vacilantes em alguns momentos que precisavam agir com mais fé, Jesus chama eles de homens de pequena fé. E aí é interessante porque Mateus mostra os discípulos como pessoas normais. Enquanto os líderes religiosos e as multidões, eles têm uma fé assim, na verdade, os líderes religiosos, eles são anti-fé, eles vão contra a fé que deveriam expressar, que falavam que tinham. As multidões, eles estão assim, completamente ao sabor do vento. Mas a fé dos discípulos, apesar de ser pequena, é uma fé genuína. E isso é importante. É uma fé falha, sim, mas é uma fé genuína. A narrativa de Mateus, ela vai trabalhar como se fosse alguém bem próximo dos acontecimentos. São os discípulos. Como Mateus era um dos discípulos, um dos 12, ele narra tudo como quem está ali dentro do episódio, de dentro, e isso dá uma cor, um colorido muito legal para isso tudo. Por causa disso, Mateus nos convida a uma identificação com os 12. Ao apresentar os gentios de um jeito, os líderes religiosos de outro, e as multidões de outro, e quando ele apresenta os 12 como essas pessoas que querem seguir Jesus, mas são cheios de falhas, como pessoas que querem conhecer Jesus mais de perto, que querem reagir com mais fé, mas a fé deles titubeia, ele nos convida a uma identificação com esses discípulos. E isso é muito legal, porque nos faz entender que é possível ser uma pessoa normal e ser um seguidor de Jesus. Nós não precisamos ser super crentes, porque Mateus não era super crente, Pedro não era super crente, eles eram pessoas falhas, mas que seguiam o Senhor Jesus. E essa é a chave do discipulado. E o alvo, ao trabalhar essa questão do discipulado e mostrando muito bem os discípulos com Jesus, o alvo dele tem a ver com esse fazer os judeus, que são os seus leitores principais, e também os gentios, o que Jesus fez com ele, Mateus, que era tanto evangelizar a pessoa, quanto discipular, ou seja, trazer a pessoa para dentro do reino, mas também discipular essa pessoa. Então, essa ideia do discipulado com Mateus é uma coisa chave. E ler Mateus olhando a relação de Jesus com os discípulos e vice-versa, está aí uma das chaves a gente entender o que Mateus está querendo dizer. Agora, entrando um pouco mais no texto, já nesse primeiro bloco, e aí nós vamos fechar aqui com esse bloco da natividade, a gente entender um pouquinho e preparar esse ambiente para a gente começar a entrar no ministério de Jesus, e entender o ministério de Jesus, porque já na natividade tem muita informação importante. Mateus, ele cita 5 profecias só nos primeiros capítulos. Por exemplo, a profecia de Isaías, lá, Isaías 7,14, dizendo que o Emanuel viria. Mateus 1,23, na Anunciação, o anjo fala para Maria que Jesus seria o Emanuel. Esse Emanuel é uma profecia de Isaías, quer dizer, Deus conosco, o próprio Deus encarnado seria conosco. Uma outra profecia tem a ver com Mateus 4, diz que ele seria luz para os gentios. Essa é uma profecia lá de Isaías 9, 1 e 2. E aí já mostra como que Mateus está querendo fazer um embasamento. A história de Jesus não cai de paraquedas. A história de Jesus, ela vem num contexto, e esse contexto é o contexto do Antigo Testamento. Todas as profecias do Antigo Testamento vão começar a se cumprir
em Jesus. A Natividade também vai afirmar essa realidade da encarnação. Como assim? Olha, Lucas e Mateus eles vão ser bem detalhistas com personagens, com lugares, especialmente Lucas. Lucas vai dar referências até aos nomes do imperador e dos governantes romanos da região, vai citando vários desses governantes. Mateus vai trabalhar um pouquinho dessa questão dos lugares, dos personagens da época. Herodes manda matar as crianças, José leva Jesus, com Maria para o Egito, fugidos. Isso aí é coisa de gente de carne e osso. Ele vai crescer, segundo Lucas, em sabedoria, estatura e graça, como qualquer ser humano. O que isso quer dizer? Alguns movimentos no início da igreja estavam começando a falar, e nós vimos isso em aulas anteriores, sobre a questão do gnosticismo, de que Jesus, na verdade, ou docetismo, Jesus era uma aparição, Jesus era um ser angelical, ele não era uma pessoa de carne e osso. E os evangelhos são escritos de forma a mostrar que Jesus, sim, era de carne e osso, não tem nada de angelical, nada de fantasmagórico, nada disso. É a gente mesmo. Por quê? Por que ele vai fugir para o Egito? Para que ele não fosse morto. A gente sabe que Deus não permitiria que Jesus fosse morto. Mas, ele como uma pessoa, como gente, ele é levado e a família é preservada fugindo para o Egito. Essa realidade da encarnação. Jesus é gente de carne e osso. Mas tem a história dos famosos 3 reis magos, os magos do Oriente. E aí tem uma interrogação nessa ideia dos 3 reis que vamos ver, que ela também vai trazer um significado muito importante logo nesse início, nessa questão da natividade. A gente tem aí os personagens. Herodes, chamado Herodes o Grande, já vimos sobre ele nas primeiras aulas. Ele era o rei de Israel e ele vai morrer 4 antes de Cristo. Aí você pensa, mas ele morreu antes de Jesus nascer? Não, é porque a gente sabe hoje que Jesus nasceu cerca de 6, 5 antes de Cristo. Mas como é que ele nasce antes de Cristo? É porque erraram quando foram definir o zero dessa virada antes de Cristo depois de Cristo. E ao errar, depois eles perceberam que, na verdade, Jesus nasceu um pouco antes desse zero que zerou o placar, vamos dizer assim, do calendário. Nós temos os magos do Oriente. Quando a gente fala de magos do Oriente, eles não eram 3 reis magos. Essa é uma coisa fictícia que foi, ao longo da história da igreja, foi sendo criada essa história dos 3 reis magos. Mas, na verdade, a Bíblia fala de 3 magos do Oriente. Não se fala exatamente de onde eles são, fala só Oriente. Foram guiados por uma estrela. Há algumas conjecturas que falam que eles eram persas e provavelmente Daniel, lá na época da transição entre os babilônios e os persas, a época que Daniel viveu ali no Oriente, no cativeiro, ele deixou ensinos lá para os babilônios e os persas, especialmente para os persas, e que eles, por causa desses ensinos de Daniel na época do cativeiro, eles vieram parar lá. Nós temos José, Maria, Jesus, religiosos, o povo, que são personagens à parte aí, no sentido de que não são tão importantes, mas nós temos algumas coisas interessantes para falar sobre eles. O que acontece? Esses reis magos, eles chegam em Jerusalém, batem na porta lá de Herodes, o Grande, e já vimos, nos textos passados sobre como ele era um cara violento, um cara que mandou matar mulher e filho por causa de medo de perder o trono. E eles perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E aí o texto diz assim, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. É interessante como é que ele ficou alarmado e Jerusalém com ele. E essa ideia do alarmar-se, especialmente Jerusalém, ele ficou alarmado porque ele era o rei de Israel. Ele era o rei dos judeus. Que história é essa que nasceu um outro rei? Eu estou mandando matar filho meu para não tomar o meu trono. Que história é essa que nasceu um cara que nem filho meu que vai se tornar rei dos judeus? Onde é que ele está? E aí Jerusalém fica alarmada também, porque Jerusalém e a Judéia sabem como que Herodes é violento.
E se Herodes fica preocupado, e se Herodes resolve aprontar por causa disso, todo mundo sofre. E aí Jerusalém, em vez de ficar alegre com a notícia, fica alarmada porque Herodes está bravo, porque esse tal desse rei dos judeus nasceu. E aí, ao receber essa pergunta como ameaça, ele convoca sacerdotes e escribas. E vimos também na aula passada que sacerdotes, eles estão ligados aos saduceus e os escribas estão ligados aos fariseus. E eram dois partidos que não gostavam uns dos outros, um do outro. Os saduceus não se davam com os fariseus e vice-versa. Ao chamar os dois, ele tem uma jogada de mestre. Por quê? Se ele chama só os saduceus podem tentar passar a perna nele. Se ele chama só os fariseus podem tentar passar a perna nele. Mas quando chama os dois, ele está falando assim, olha, se um falar mentira, o outro vai dedurar. Então, se os dois falarem a mesma coisa, eles não gostam de andar juntos. Então, se eles falam a mesma coisa, eu posso confiar. E eles falam a mesma coisa. Eles vão chamar o texto de Miqueias 5:2, dizendo que Belém é a cidade onde vai nascer o Messias. E aí ele fala isso para os magos. E ele fala assim, olha, vão lá adorar e depois vocês voltam e me contem aqui o que é que onde é que ele está para que eu vá adorá-lo também. E é interessante porque esse texto, quando ele diz assim que ele fala com os magos, o verbo grego dá a ideia de insistência. É como se ele insistisse, olha, gente, não esquece não, hein? Ou aqui, quando voltar, passa aqui e me fala. Ou, gente, seguinte, por favor, ó. Então, sabe aquela insistência? Então, essa forma que Mateus coloca o texto, fica explícito que Herodes estava tramando algo. Fica muito claro. No português, quando a gente lê, já tem essa ideia. No grego, isso é mais forte ainda. Por quê? Herodes está tomando essa ideia do rei dos judeus com uma forma política. Ele era o rei dos judeus. Ele tinha o apoio do Império Romano para reinar sobre a Judéia, sobre Israel. Então, que história é essa que está vindo um outro rei aí? Ele vai tomar o meu lugar? Ele vai me destronar? Ele vai mandar me matar? Então, ele encara isso de uma forma política. E aí, os magos, quando chegam até Jesus, é interessante, eles vão chegar orientados por uma estrela. A ideia do mago, a gente hoje está muito influenciado com a ideia do Harry Potter da vida. Mas naquela época, o mago era aquela pessoa que lidava com as ciências. Às vezes, ciências ocultas. Às vezes, muito ligada a questões de deuses, de adorações, de religião. Mas eram também ligados à astrologia, astronomia, não só a astrologia, mas a astronomia. Estudavam os céus, estudavam o movimento das constelações, das estrelas, do sol, da lua. E aí Deus vai usar uma estrela para guiá-los, porque essa era a praia deles. E aí eles vão vir para adorar Jesus. Quando eles falam que eles vêm para adorar Jesus, a gente tem a ideia dessa adoração religiosa, adorar Jesus como Filho de Deus. Mas, na verdade, esse termo poderia ser usado também para a questão daquele prostrar-se diante de um rei. Então, isso não quer dizer que necessariamente eles compreendessem o significado completo dessa expressão assim, de quem era Jesus. Não quer dizer necessariamente que eles sabiam. Eles sabiam que estava nascendo o rei dos judeus e que esse cara era importante e aquilo que eles haviam aprendido lá no Oriente, eles precisavam vir adorá-lo. E não só vêm adorá-lo, mas eles vêm trazer ofertas. Oferta, não se chega diante de um rei vindo de fora para visitar um rei sem trazer um presente. Agora, os presentes que eles trazem, ouro, incenso e mirra, alguns, muitas vezes, até pregadores vão falar que isso tem a ver com a questão do sacrifício de Jesus, mirra, incenso, ouro para a questão da realeza, mas, na verdade, esses são 3 presentes que eram típicos para quando você vai visitar alguém muito importante, especialmente o rei.
Então, quando um rei visitava um outro rei, ou uma pessoa importante visitava uma outra pessoa, se ela tinha recursos, ela não levaria nada de latão, ela não levaria nada de prata, ela levaria alguma coisa de ouro. Incensos aromáticos eram coisas caras, não eram coisas baratas. Mirra também era um perfume caro, vinha do Oriente, e eles trazem isso aí. Então, eram itens preciosos na época. Então, só para a gente entender isso, eles vêm e honram o Senhor Jesus com isso. E as reações? E agora, para fechar, eu queria a gente pensar um pouquinho nessa questão das reações. Quando Mateus está contando essa história, como todo bom contador de história, ele quer provocar os seus leitores, as pessoas que estão escutando aquela história, com os personagens. E a gente tem alguns personagens muito fortes. Em primeiro lugar, Herodes. Herodes era o anti-rei. Ele era o rei, mas na verdade era o anti-rei, porque ele persegue Jesus. E por perseguir o Messias, ele se faz anticristo. Não é o anticristo que está falando lá em Apocalipse, na escatologia, não. É esse anticristo essa pessoa que não só resiste a Jesus, mas vai contra, tentando matar Jesus e matar o que Jesus veio para significar e fazer. Então ele se coloca na história como sendo esse anticristo. Os saduceus e os escribas, eles são os religiosos da época. Se era uma turma que era para ficar animada com a chegada do Messias, eram os religiosos. Tanto é que eles sabiam, Herodes vai consultar os saduceus e os escribas para saber onde que ele iria nascer. Então, eles sabiam do Antigo Testamento, eles conheciam o Antigo Testamento, era para eles ficarem animados, mas eles não fazem nada. Eles simplesmente, talvez eles tivessem que falar assim, espera aí que nós vamos lá com os magos, espera aí, vocês magos aí do Oriente, vamos lá e é o que nós queremos ir junto. Não, eles se silenciam. Jerusalém, a multidão, em vez de ficar alegre, fica alarmada. Os saduceus, Herodes, saduceus, os escribas, juntamente com Jerusalém, na verdade, o que eles queriam é que tudo permanecesse como estava. Herodes queria permanecer como rei, os saduceus e os escribas queriam continuar no posto de senhores da religião, e Jerusalém estava preocupada só em ficar em paz. Olha, não vão mexer. Herodes, fica na sua, Herodes. Não, larga para lá. Jerusalém fica alarmada em vez de ficar alegre, porque, na verdade, ela quer ficar sentada no sofazinho dela tranquilo. Os únicos que vão chegar para adorar o Senhor Jesus são os menos prováveis, são os gentios. Gente que vem do Oriente, magos que vêm do Oriente, gente que não servia aos senhores, não servia a Yahvé, mas eles é que vêm trazer as ofertas, eles que vêm adorar o Messias. E com isso, o que Mateus está querendo dizer é o seguinte: meus leitores, com quem vocês vão se identificar? Com quem vocês vão ficar? Com Herodes? Quem são vocês nessa história? Os saduceus e os escribas? O povo de Jerusalém? Ou vocês querem se identificar com os gentios e adorar o Messias e ofertar suas próprias vidas? Essa é a ideia de Mateus ao falar sobre isso. Então, a gente vê como é que, logo no início, ao falar sobre a natividade, ao mostrar esse Jesus na genealogia, na forma como Jesus nasceu, a chegada dos magos do Oriente, como é que isso vai se estabelecer. E aí a gente vai caminhando aí nessa jornada. Esse início aqui é só para a gente dar um primeiro pontapé na caminhada com Jesus. Na próxima aula nós vamos seguir já entrando um pouco no ministério de Jesus. Então, fique ligado e espero que você tenha aprendido algumas coisas, alguns detalhes, e continuemos crescendo juntos aí nessa jornada com Jesus, o homem que mudou a história da humanidade. Ok? Que bom que você assistiu essa aula com a gente. Espero que você tenha sido não só edificado, mas você também desafiado a edificar outros. Então, não esqueça de compartilhar,
não esqueça de curtir o vídeo e a gente poder divulgar esse nome, essa história que é preciosa, a história de Jesus. Então, no próximo domingo, na próxima aula, nós vamos trabalhar já o início do ministério de Jesus, mas espero que a questão da natividade, esse início dos evangelhos, especialmente do de Mateus, já tenha sido bastante edificante para você. Um grande abraço, que Jesus te abençoe sua família e continuamos caminhando juntos nessa jornada preciosa da vida. Um abração e até mais!